E Memphis Depay, por que o atacante holandês ainda não foi anunciado com um novo contrato? Posso contar para vocês que há uma pressão gigante em cima do presidente Osmar Stabile. Primeiro, porque ainda restam pequenas arestas a serem acertadas entre o staff do jogador e representantes do Corinthians. O Memphis, por exemplo, insiste em ter direito a um percentual de prêmios do Corinthians. O Corinthians é campeão brasileiro, o Memphis queria 20%. Agora as partes discutem uma premiação menor. O Memphis ainda insiste em outras coisas relacionadas à dívida. O Timão tem uma dívida de 45 milhões de reais com ele. Se o Corinthians atrasar uma das parcelas, o Memphis quer receber o valor integral, com juros, correção e multas. Em vez de 45 milhões, seriam 77 milhões de reais. O Corinthians não concordou com tal pedida e as partes ainda tentam chegar a um denominador comum. Mas a coisa vai além. Nessa quarta-feira, o Memphis concluiu seus exames médicos, que mostraram que ele tem condição de jogar, embora com um alerta vindo do joelho esquerdo. O joelho tem problemas e pode, a médio e longo prazo, causar limitações. Esse é mais um detalhe que está nas mãos do presidente Osmar Stabile antes da decisão final. Outra coisa super importante. No próximo dia 10, o Osmar Stabile se reunirá com o pessoal do Ministério Público e que investiga uma série de irregularidades na gestão Augusto Melo. Entre elas, o contrato chamado ou tratado como abusivo, fechado com o Memphis Depay nos primeiros 2 anos. O Stabile tem medo e tem sido aconselhado a não assinar esse novo contrato com o Memphis sob o risco de se complicar no Ministério Público. Afinal de contas, se a situação do Corinthians é caótica do ponto de vista financeiro, como o Stabile vai assinar um novo contrato que vai garantir mais de 2 milhões de reais por mês ao atacante apenas com salários? Isso sem falar naquelas luvas, naqueles bônus que serão diluídos ao longo do tempo de contrato. Enfim, em meio a tudo isso, o Corinthians enfrenta o Internacional nessa quinta-feira sem Memphis Depay e resta saber se até lá ele já terá assinado um novo contrato para poder atuar ou não. Enquanto não houver assinatura desse novo contrato, o Memphis não treina pelo Corinthians. E há quem garanta que o Stabile pode esperar até o dia 10 para assinar esse contrato com o atacante holandês. Você, na condição do presidente alvinegro, tomaria qual decisão? O mais certo é renovar? É abrir mão do holandês? E o mico de trazê-lo para o Brasil, submetê-lo a exames e não acertar esse novo contrato? Estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Quem entra em campo hoje pela Copa do Brasil, senhores, é o Corinthians. Corinthians e Internacional. Internacional e Corinthians se enfrentam em Itaquera, na Neoquímica Arena. O Corinthians tem uma montanha grande para subir, perdeu de 2-0 lá em Porto Alegre e precisa reagir. Tem umas questões importantes lá, uma delas é o caso do gramado. O gramado da Neoquímica Arena está ruim e o Corinthians está tentando uma solução aí no seu gramado, depois das críticas que ouviu. E precisa ser para já. Mas não sei se hoje o estádio estará o melhor. O que o UOL apurou é que foi aplicado um material orgânico para deixar o gramado mais macio e diminuir também o atrito causado pela areia em alguns pontos. Quem diria, hein? Melhor gramado do Brasil, agora está nessa. E o time depende muito do seu gramado para uma reviravolta, né? Já perdeu um jogador com ligamento cruzado, provavelmente por conta do gramado, e era uma das poucas coisas incriticáveis, se é que existe essa palavra no Corinthians. Arnaldo. Fala, Casão. Casão, você vai falar agora que a gente vai voltar no ar. Pera aí, já te passo a bola já. Atenção. Estamos de volta na TV, estávamos falando do gramado da Neoquímica Arena, que vai receber hoje Corinthians e Internacional. Diga, Casão. Não, quem imaginaria de nós aqui que em 2026 o jogador profissional de grandes clubes da Série A do brasileiro ia ralar a coxa? Pô, loucura. Isso é coisa da minha época. Você dava carrinho, tirava metade da coxa aqui do lado e os caras tinham que fazer a boia, que era uma roda com esparadrapo, colar para não ficar encostando um ralado no chão de novo. Hoje, o jogador pode ter qualquer coisa, menos ralar joelho, ralar coxa, ficar ferido pelo próprio gramado, né? Com toda a tecnologia, com toda a preparação, com todos os cuidados, o próprio gramado começa a machucar jogador, e machucar sim. Um foi ligamento cruzado, que foi o labiar. Mas fora isso, ele já tinha ralado o joelho antes, estava sangrando o joelho dele. Porque ele tinha ralado no chão o joelho. Casão, além dos ralados que o time vai ter,
Provavelmente, com o gramado, tem o Internacional pela frente então. não é fácil não, vai ser um jogo duro. Então, se o campo tiver como estava contra o Atlético Paranaense, a dificuldade do Corinthians tentar virar o jogo vai ser ainda maior. Exatamente. Por quê? Porque quem vai defender, quem vai segurar um resultado, quem vai arriscar um contra-ataque ou outro para tentar matar o jogo, é o Internacional. É aquela questão, o Inter entra ganhando por 2-0. Se ele meter um gol num contra-ataque, vira 3-0. O Corinthians tem que fazer 4 ou 3 para levar para os pênaltis. Por outro lado, a gente entra naquela mesma discussão que eu falei do Palmeiras. Será que o Inter vai entrar e falar assim, nós podemos perder até por 2-0, hein? Então não vamos nos desesperar. É isso. Entendeu? Não dá, porque o Corinthians vira 2-0 nos últimos tempos, o Corinthians vem virando 2-0, pelo menos fazendo o mesmo resultado e levando para os pênaltis. É um jogo interessante, é um jogo... Eu acho que é o jogo mais interessante desse final de Copa do Brasil, dessa fase, é Internacional e Corinthians, porque são dois times. O Inter está pior no Brasileiro, mas se equivalem tecnicamente. O gramado já não é mais o gramado de antes da Copa, que o Corinthians usava muito para tocar em velocidade, pressionar o adversário. É um gramado que escorrega, que machuca jogador, que a bola corre menos, pelo menos a última partida foi assim. E o Corinthians tem que fazer um resultado de 2-0, e o outro tem que segurar essa vantagem. É um jogo super interessante. Aqui a promessa. É o Alex Barreto falando, bom dia, medo hoje é da arbitragem. E vamos falar trouxe a informação já do Pedro Raul, Hernan, e você vai me trazer detalhes e bastidores que, cara, eu acho que tá ficando cansativo enquanto não tem um final, um desfecho final da história do Memphis. Sim. Porque ele chegou a São Paulo, foi na madrugada de terça ou de quarta-feira, passou por exames ontem, não foi numa clínica. Exame terça, exame quarta. Exame terça, exame terça quarta. fora, exame quarta no CT. Perfeito. E aí depois, quando eu pensei que ele passou por exames médicos e aí já ia assinar o contrato, aparentemente ele ainda não assinou o contrato, e a novela, que existia nos bastidores a ideia que ele pudesse estar em campo hoje contra o Internacional, que isso começou a circular ontem, terça e O tudo próprio mais. Diniz falou, eu entrevistei o Diniz no pré-jogo do Inter. Sim. E ele falou que gostaria de contar com o Memphis quanto antes. E aí o Diniz fala isso, você alimenta um discurso ali da torcida, uma esperança, e não, ele não vai jogar hoje. Como é que tá essa novela, cara? Teremos um desfecho ainda hoje, amanhã, esse final de semana, Hernan? Vamos lá, a questão toda é, o Memphis fez os exames médicos e foi aprovado nos exames. Assim, a minha fonte, a pessoa com quem eu conversei, mais de uma, aliás, elas me garantem que não há nenhum problema médico em relação ao Memphis. Os exames foram feitos na terça fora do Corinthians e os exames complementares no CT Joaquim Grava, onde ele esteve, abraçou todo mundo lá, encontrou os funcionários, conversou com o Marcelo Paz e tudo mais. Saiu do CT, as conversas continuaram, né, ao longo do dia de ontem. Havia uma informação que estava circulando de que poderia ter um anúncio no Parque São Jorge, aquela coisa da fumaça, que é muito tradicional no Corinthians, mas não. Essas conversas seguiram, e elas seguiram não no âmbito Corinthians, no âmbito de clube. O que está travando esse negócio? Eu disse aqui no Fala Fonte de segunda-feira, não, acho que foi no Fala Fonte de segunda-feira, não me lembro agora, mas o que aconteceu foi, na sexta-feira para sábado, o staff do Memphis devolveu o contrato com algumas cláusulas, com algumas situações de contrato, e o Corinthians não queria pagar. Então, assim, o Corinthians insiste em dizer, olha, desse jeito não, são algumas cláusulas que são de, não premiações, mas são de grana e porcentagem que entrariam se o Corinthians tivesse algumas conquistas ou tiver algumas conquistas. E tem também a questão da segurança do staff do Memphis em relação a receber o que o Corinthians está devendo. E essa dívida que ficou para trás, o staff do Memphis entende que tirou os juros, abateu ali, aumentou o prazo e eles precisam ter uma segurança. Eu questionei algumas pessoas do Corinthians se isso não era algo que era muito mais de discussão política do que propriamente uma discussão ali mais jurídica, financeira com o staff do jogador. E a resposta que eu tive foi, a questão está muito bem alinhada, muito bem centralizada entre os departamentos do jogador e do Corinthians, só que ainda não há um denominador comum entre as partes. E, obviamente, a política do Corinthians ferve e os bastidores ficam mais quentes quando esse prazo fica se arrastando. Então, assim, muita gente dentro do Corinthians dá pitaco, pessoas próximas, inclusive, ao presidente Osmar Stabile, dizendo que esse contrato não tem que ser assinado, que esse contrato já está dando problema, que não tem que assinar, que o Memphis não, mesmo com
toda essa mudança no contrato, essa renovação, não condiz com a realidade do Corinthians. Mas, obviamente, isso o departamento de futebol entende que é diferente. O próprio Osmar Stabile está convencido. Eu encontrei o Osmar Stabile no domingo e ele falava muito tranquilamente em relação ao contrato. Então, assim, são questões meramente burocráticas. Ah, mas pode cair a negociação? Me dizem que não porque está muito bem alinhado. As partes já vieram construindo essa renovação e uma renovação que está adiantada e avançada, e isso dificilmente vai cair. Por causa de uma cláusula ou outra, não é que vai cair esse negócio, mas sim atrasar, porque todo mundo tem que estar na mesma sintonia. O Corinthians quer ter a segurança de assinar um contrato que não vai causar nenhum tipo de surpresa lá na frente, e o Memphis quer ter a segurança de que vai receber e que vai ter um contrato a ser cumprido que seja ok para eles. Mas sabe o que me chama a atenção, Hernan? Nesses dois dias aqui, terça ele passou por exame, acho que numa clínica, hospital aqui em São Paulo, depois passou ontem de novo. Aí o Corinthians demora, troca aqui, conversa de cláusula de contrato. Aqui é a minha impressão, não é informação. Parece que está sendo arrastado de uma maneira proposital, às vezes, eu acho, sabe? Me parece não é informação repetindo, mas parece muito arrastado por uma coisa que poderia ser resolvida mais rapidamente. Mas, né? mas é o que eu estou falando. Existe uma guerra de versões, uma guerra política de versões de pessoas do Parque São Jorge, pessoas inclusive aliadas ao próprio Osmar Stabile, que dizem que essas pessoas elas acabam dizendo que não é um bom negócio renovar com o Memphis. E aí, porque não gosta do cabelo, não gosta do comportamento, diz que o cara é marrento, diz que o cara é não sei o quê. E no departamento de futebol é o contrário. No dia a dia do CT, quem está no dia a dia do Joaquim Grava, quem está com ele lá, entende que é um jogador que exerce uma liderança, que é um cara que já conquistou, que é um cara que ajuda, tem o jeito dele, é bem verdade. Tem o pacote Memphis não é só um bom jogador lá dentro do campo e que custa caro. Existe todo um pacote. É um cara exigente, é um cara, entre aspas, chato, que cobra. E é um cara que tem uma cultura diferente da nossa aqui do futebol brasileiro. Então, assim, isso, claro, causa internamente na política do Corinthians várias reações. E as reações são das mais variadas. Tem gente que não quer, tem gente que fala assim, rasga isso aí, tchau, obrigado. O Rodrigo falando aqui no nosso chat, quer dar premiação por título, já ganhou muito. Corinthians está totalmente na mão do jogador. E aí falaram assim, não renova com o Memphis, alguns torcedores do Corinthians no nosso chat, vai deixando seu like. Mas a torcida... A maioria está com renovação. A grandíssima maioria, maciça maioria, tá com a renovação. Mas outro ponto que eu acho que me estranha nessa história toda é aquela informação que você trouxe na última semana, que nós estávamos apurando por aqui, do Memphis estar lá em Ibiza, tá na Europa, tudo mais, e só viajar para o Brasil quando tivesse praticamente tudo certo. A renovação selada, vou para o Brasil, passo por exame e assino um contrato. Aí ele vem, chega de madrugada na terça, chega com o seu time todo, seu staff todo, carro, tudo mais, comboio, a galera, o chefe do... A chefe de cozinha, o Diego, então chega com todo o seu staff aqui no Brasil para assinar só, e aí terça, quarta, quinta, aí não sei se vai assinar hoje, sexta. Então é um movimento muito estranho. E aí eu tenho que fazer uma crítica ao Corinthians também, por deixar essa história se alongar muito. Eu entendo que você trouxe, mas se alongou demais. Mas assim, vamos lá, é importante a gente falar que dentro dessa história, e aí assim, nós jornalistas, a gente tem que ser muito responsável nessa hora de não sair abraçando tudo, de não sair falando tudo. Existem quatro lados nessa história. E esses quatro lados, cada um alimenta uma parte ali e tal, e tem muita gente noticiando coisas diferentes. E é natural, aí é o trabalho de cada um, eu não estou aqui para ser ombudsman, nem, muito pelo contrário, nem tenho caixa para isso, para criticar o trabalho de ninguém. Mas assim, você vê que existem diversas apurações. Existe o quê? As notícias que vêm do departamento de futebol, e o Marcelo Paz cansou de falar isso em on, já deu entrevista aqui, já deu entrevista para outras emissoras, falando sobre o contrato e como estava se desenrolando o processo. Esse é um ponto. Existe o staff do Memphis. Quando você fala com pessoas do staff do Memphis, a resposta vem, a gente quer uma coisa que esteja ok para a gente, ok para o Memphis, para ele poder desenvolver o seu trabalho no Corinthians, e ele quer desenvolver o seu trabalho no Corinthians. Ele escolheu estar no Corinthians, e uma renovação de contrato para o Corinthians é interessante para nós, desde que esteja ok. Então estamos vendo cláusula por cláusula. Aí existe o quê? Tudo isso que é acertado, departamento de futebol, staff do jogador, jurídico, advogados, financeiro, tem que bater o quê? No presidente. O presidente tem que dar a palavra final. Só que para o presidente dar a palavra final, falar assim, podemos assinar, vamos para as assinaturas, vamos para a parte final da história, entra a política.
E aí é muita gente falando aqui, ó, ah, não vale a pena, ó, você vai se queimar, ó, você vai ficar igual o Augusto, queimado por renovar com um cara que é muito caro. Então, assim, existem também as situações políticas. Então, são 4 vias dentro dessa história que cada um fala o seu lado. Então, assim, por isso que a gente é muito cuidadoso em falar até mesmo quais são essas cláusulas e o que cada um puxa para um lado em relação a essa assinatura que ainda não saiu. E repito, assim, a gente respeita, obviamente, absolutamente todas as apurações aqui, mas, assim, não assinou o contrato. O contrato não está assinado. Troca de minuta, você assina ali, ó, essa aqui tá ok. Sim. Essa aqui não tá ok, então vamos mudar isso aqui. Só que quando você tem uma minuta lá, o camarote na arena para quantas pessoas, ok, não quer dizer que o contrato está assinado. Não é uma assinatura aquilo. É uma rúbrica do ok das duas partes. A assinatura final ainda não aconteceu. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.